Pense em uma caminhada de 200 quilômetros por uma paisagem congelada, o vento cortante no seu rosto. Cada passo é uma batalha, os ombros doendo sob os 40 quilos de carne crua, o único som, o ranger da neve. Não há mapas, não há estradas, apenas rastros tênues no branco ofuscante. Sua única guia é a esperança desesperada de que essa jornada árdua seja suficiente para manter sua família longe da fome. Se errar o caminho, todos morrem. Se chegar, todos sobrevivem. Essa era a regra do primeiro delivery da história. E hoje você vai descobrir como esse comportamento se tornou o DNA da civilização moderna. Hoje, você pega o celular, abre um aplicativo, escolhe o restaurante e em 30 minutos sua comida chega quentinha na porta de casa. O algoritmo calcula a rota mais eficiente, conecta você ao entregador mais próximo e até prevê seu horário de fome baseado no histórico de pedidos. Simples, não é? Mas e se eu te disser que esse comportamento, a busca obsessiva por comida sob demanda, a logística de transporte otimizada, a rede de distribuição em tempo real e até mesmo a avaliação do fornecedor já existia há 30 mil anos, durante o auge da última era glacial, e que funcionava com uma precisão que faria qualquer engenheiro de software da atualidade questionar seus algoritmos? Não estou falando de metáfora poética. Estou falando de rotas congeladas que conectavam grupos humanos separados por centenas de quilômetros, de entregadores paleolíticos que arriscavam a vida para garantir que a proteína chegasse aos destinos certos no momento exato, e de um sistema de troca tão sofisticado que incluía controle de qualidade, sistema de reputação e até mesmo assinatura premium para clientes especiais. Bem-vindos ao iFood das cavernas, onde o cardápio era questão de vida ou morte. Cada entrega era uma jornada épica através do mundo mais hostil que a humanidade já enfrentou, e onde nasceu o conceito revolucionário que define nossa espécie até hoje. Sua sobrevivência depende da cooperação com estranhos. O mapa do gelo, quando a geografia era o código, estamos no último máximo glacial, o período mais frio da última era do gelo, entre 26 mil e 19 mil anos atrás. A Europa é uma tundra congelada, onde os termômetros não passam de 20 degrees Celsius nem no verão, e a paisagem se estende como um deserto branco infinito, pontilhado apenas por refúgios de vida ao redor de rios que ainda não congelaram completamente. Nesse cenário apocalíptico, algo extraordinário acontece. Grupos humanos, espalhados por milhares de quilômetros, desenvolvem o que os arqueólogos chamam de redes de subsistência de longa distância, o primeiro sistema integrado de delivery da história humana. Mas não pensem em entregas casuais ou escambo primitivo. Os Cro-Magnon que habitavam as cavernas de Lascaux, na França, mantinham contato comercial direto e regular com grupos do que hoje é a República Tcheca, uma distância de mais de 1.200 quilômetros através de território hostil. Como sabemos disso com certeza científica? Âmbar do Báltico, com idade geológica específica, encontrado em sítios franceses a mais de 2.000 quilômetros da origem. Conchas marinhas do Mediterrâneo, descobertas em aldeias alpinas que nunca viram o mar. Sílex de qualidade especial, extraído de pedreiras específicas na Bélgica, trabalhado em ferramentas encontradas na Espanha. E, principalmente, ossos de rena, mamute e bisão com marcas idênticas de corte, processamento e conservação, descobertos em locais separados por semanas de caminhada mortal. O que estava acontecendo não era comércio ocasional, era logística industrial paleolítica. E o produto mais disputado, mais valioso, mais estratégico de toda essa rede não era âmbar, nem ferramentas, nem ornamentos. Era carne de mamute fresca, mamute prime, a proteína de elite do Pleistoceno,
Um mamute adulto fornecia entre 4 a 6 toneladas de carne, gordura, tutano e órgãos, combustível calórico suficiente para alimentar 100 pessoas por 2 meses completos no rigor do inverno glacial. Mas aqui está o problema logístico. Mamutes não apareciam todo dia no quintal paleolítico. Eles migravam em rotas específicas, em épocas específicas determinadas por ciclos climáticos complexos. E quando apareciam, era literalmente guerra entre grupos humanos competindo pelo recurso mais valioso do planeta. Os arqueólogos descobriram algo revolucionário nos sítios de Dolní, Vestonice e Pavlov, na atual República Tcheca. Complexos de armazenamento subterrâneo. Verdadeiros frigoríficos paleolíticos escavados no permafrost natural, onde enormes quantidades de carne de mamute eram conservadas por 6 a 8 meses sem deterioração. Não estamos falando de buraco aleatório no chão. Esses armazéns eram obras de engenharia paleolítica, posicionados estrategicamente em elevações que evitavam o acúmulo de água do degelo, orientados para maximizar a circulação de ar frio e, principalmente, localizados exatamente ao longo de rotas migratórias sazonais, previamente mapeadas e testadas. Era como ter um centro de distribuição Amazon, mas para proteína paleolítica. E quando um grupo conseguia abater um mamute, evento que acontecia talvez 3 ou 4 vezes por ano, eles não comiam tudo no local como animais esfomeados. Eles faziam logística corporativa. Análises microscópicas de ossos encontrados com marcas de corte padronizadas sugerem que existiam especialistas em processamento de carcaça. Pessoas que sabiam exatamente como fatiar, secar, defumar e embalar a carne para longas jornadas, maximizando a conservação e minimizando o peso transportado. Cada corte seguia um padrão específico que identificava não apenas a procedência, mas também a marca do processador. Era o primeiro sistema de preparo, embalagem e controle de qualidade da história. Os entregadores do gelo, heróis anônimos da logística ancestral. Mas quem eram os entregadores? Quem arriscava a vida cruzando centenas de quilômetros de território mortal para garantir que a carne chegasse ao destino? Análises isotópicas de estrôncio e oxigênio em esqueletos paleolíticos de 25 mil anos revelam algo surpreendente. Havia indivíduos que passavam a vida inteira em movimento constante. Seus ossos mostram desgaste característico de longas caminhadas. Marcas específicas nos quadris, joelhos e tornozelos que só aparecem em pessoas que caminham mais de 30 quilômetros por dia durante décadas. Suas dietas eram extremamente variadas. Isótopos indicando que comiam peixe marinho, carne de rena, mamute, plantas alpinas e raízes de tundra. Evidência de que se alimentavam em locais geograficamente distintos e distantes. E, principalmente, ausência total de sinais de desnutrição, mesmo em períodos de escassez severa documentados geologicamente. Esses eram os transportadores intertribais especializados, uma classe profissional de pessoas que conheciam as rotas como ninguém, dominavam a geografia de memória, sabiam ler padrões climáticos com semanas de antecedência e, principalmente, eram reconhecidos e aceitos por múltiplos grupos hostis entre si. Não eram nômades aleatórios ou refugiados expulsos. Eram profissionais da logística paleolítica com status social específico, protegidos por acordos intertribais complexos e portadores de passaportes paleolíticos, objetos específicos que garantiam passagem segura através de territórios controlados por grupos diferentes. Em Gunnersdorf, na Alemanha, arqueólogos encontraram evidências de um hub de distribuição sazonal, onde até 400 pessoas de grupos geneticamente distintos se reuniam periodicamente durante o verão ártico. Era uma espécie de centro de distribuição multirregional,
onde aconteciam trocas massivas não apenas de carne e ferramentas, mas também de informações sobre rotas, condições climáticas e até parceiros reprodutivos. O mais impressionante? Sistema de comunicação padronizado. Ossos gravados com símbolos geométricos idênticos, encontrados em locais separados por milhares de quilômetros, sugerem que existia uma linguagem logística universal, códigos visuais que identificavam procedência, qualidade, método de conservação e até prazo de validade da carne transportada. GPS paleolítico, navegação de precisão sem satélites. Como é que alguém atravessava centenas de quilômetros de paisagem gelada, aparentemente uniforme, sem se perder, carregando uma carga valiosa, sob pressão de tempo, em condições que matariam qualquer GPS moderno? A resposta está na neuroplasticidade paleolítica. Estudos de neuroimagem com povos árticos modernos, Inuit do Canadá, Sami da Lapônia, Nenetes da Sibéria, revelam que o cérebro humano, quando exposto constantemente à navegação espacial tridimensional complexa, desenvolve literalmente regiões cerebrais ampliadas, responsáveis pela orientação, memória espacial e cálculo de distâncias. Os entregadores paleolíticos não tinham GPS. Eles eram GPS humanos evolutivamente otimizados. Eles liam microvariações na cor e textura da neve, que indica a direção do vento dominante, proximidade de água e até presença de animais à distância. Memorizavam constelações sazonais não apenas para direção, mas para cálculo preciso de tempo de viagem. Identificavam compostos químicos transportados pelo vento ártico, cheiros de fogueiras, carcaças ou plantas específicas a quilômetros de distância. E, principalmente, desenvolveram mapas mentais tridimensionais tão precisos que conseguiam calcular não apenas onde chegar, mas exatamente quando chegar, considerando velocidade da marcha, peso da carga, condições climáticas previstas e cronograma das atividades do grupo destinatário. Porque aqui está o detalhe logístico crucial. Não bastava entregar a carne, era preciso entregar no momento estratégico perfeito. Chegar cedo demais significava que o grupo destinatário ainda não estava preparado para receber, processar e armazenar a carga. Chegar tarde demais significava carne deteriorada e morte por inanição. Era logística de precisão com margem de erro zero. A economia da reputação, sistema de avaliação paleolítico. Como garantir qualidade, confiabilidade e honestidade num sistema econômico sem contratos escritos, sem dinheiro, sem tribunais, sem aplicativos de avaliação por estrelas. A economia paleolítica da reputação hereditária. Análises de DNA nuclear e mitocondrial de restos humanos paleolíticos mostram algo revolucionário. Muitos dos entregadores especializados tinham parentesco genético documentável com múltiplos grupos espalhados por vastas distâncias. Às vezes, indivíduos com primos em 4 ou 5 grupos diferentes, separados por 500 quilômetros. Não eram estranhos fazendo negócios eventuais. Eram família estendida, mantendo uma rede de sobrevivência viva através de vínculos de sangue, casamento e adoção intertribal. Mas havia mais que parentesco na equação da confiança. Em Pavlov e Przedmosty, na República Tcheca, arqueólogos encontraram objetos de prestígio e certificação, ferramentas cuidadosamente trabalhadas, ornamentos únicos, amuletos específicos que claramente não eram utilitários nem decorativos no sentido moderno. Eram certificados visuais de qualidade profissional, símbolos que identificavam entregadores com histórico comprovado, que respeitavam prazos e acordos, que mantinham a cadeia de frio adequadamente e que a carne transportada por eles estava dentro dos padrões paleolíticos de excelência. Era um sistema de reputação visual instantânea. Se você via alguém portando determinados ornamentos específicos,
um dente de urso das cavernas, perfurado de uma maneira particular, âmbar do Báltico polido em formato específico, penas de determinadas aves arranjadas de um jeito único, você sabia imediatamente que essa pessoa tinha certificação profissional paleolítica. Era o primeiro sistema de avaliação por estrelas da história. Só que ao invés de estrelas digitais, eram ossos gravados, dentes perfurados e âmbar polido conquistados através de décadas de entregas bem-sucedidas. Inteligência artificial, paleolítica, o algoritmo da sobrevivência. Mas como coordenar um sistema logístico que envolvia centenas de pessoas, dezenas de grupos, múltiplas rotas, variações climáticas imprevisíveis e recursos limitados? Tudo isso sem computadores, sem comunicação instantânea, sem banco de dados central. A resposta está no que os cientistas cognitivos chamam de inteligência distribuída emergente. O mesmo princípio que rege algoritmos modernos de otimização, mas implementado através de cognição coletiva paleolítica. Cada entregador não era apenas um transportador passivo, era um sensor humano que coletava informações constantemente. Onde havia carcaças disponíveis, quais grupos estavam com excesso ou escassez, como estavam as condições das rotas. Que mudanças climáticas se aproximavam, onde havia conflitos territoriais que bloqueavam passagens. Quando múltiplos entregadores se encontravam nos hubs sazonais, acontecia o que os especialistas chamam de processamento distribuído de informação. Cada um contribuía com dados específicos da sua rota, e coletivamente o grupo calculava as melhores decisões logísticas para os próximos meses. Quem deveria ir onde, levando o quê, quando partir, por qual rota, com que prioridades. Era algoritmo de otimização paleolítico, processado por cérebros humanos trabalhando em rede. E funcionava com uma eficiência que permitiu à nossa espécie não apenas sobreviver, mas prosperar durante o período mais hostil dos últimos 100.000 anos. O preço do fracasso. Quando o sistema colapsava, nem todas as entregas davam certo. E quando falhavam, as consequências eram literais e imediatas. Extinção local de grupos humanos inteiros. No sítio arqueológico de Douny-Vestonice, os cientistas encontraram evidências perturbadoras de um colapso populacional súbito há cerca de 25.000 anos. O que aconteceu? Uma mudança climática abrupta, provavelmente uma erupção vulcânica que alterou padrões atmosféricos, interrompeu as rotas migratórias dos mamutes exatamente quando as reservas locais de carne estavam no fim do ciclo sazonal. Era um sistema logístico tão eficiente e otimizado que havia se tornado perigosamente dependente de si mesmo. Os grupos humanos tinham organizado suas vidas inteiras ao redor da logística de carne. Localização estratégica das aldeias, tamanho das populações, calendário reprodutivo, cronograma de atividades anuais, tudo estava sincronizado matematicamente com os cronogramas de entrega de proteína. Quando o sistema quebrou, não havia plano B imediato. Era o primeiro crash logístico da história, e pessoas morreram de fome esperando entregas que nunca chegaram. Mas aqui está a parte fascinante da evolução cultural. A humanidade aprendeu instantaneamente com o erro. Grupos que sobreviveram ao colapso desenvolveram múltiplas redundâncias, diversas rotas alternativas, múltiplas fontes de proteína, sistemas de backup complexos, reservas de emergência maiores. Era logística paleolítica 2.0, mais robusta, mais flexível, mais resistente a falhas. E essa mentalidade de backup se tornou parte permanente do comportamento humano. A revolução cognitiva, como o delivery, construiu a mente moderna. Mas o iFood paleolítico criou muito mais que um sistema de entrega de comida. Ele literalmente reformatou o cérebro humano.
Neurocientistas que estudam evolução cognitiva identificaram que as habilidades necessárias para a logística paleolítica, planejamento temporal complexo, navegação espacial tridimensional, cooperação com estranhos, avaliação de risco, negociação intertribal, são exatamente as mesmas habilidades que distinguem a cognição humana moderna de qualquer outro animal no planeta. O delivery paleolítico não foi consequência da inteligência humana, foi a causa da inteligência humana. Quando você planeja uma viagem usando Google Maps, está usando circuitos neurais desenvolvidos para calcular rotas paleolíticas. Quando você lê reviews antes de comprar algo online, está ativando sistemas de avaliação de confiança criados para escolher entregadores paleolíticos. Quando você participa de redes sociais profissionais, está executando protocolos de networking intertribal de 30 mil anos. Seu iPhone é uma versão digitalizada do cérebro que o delivery paleolítico construiu. O DNA logístico da civilização. Quando você apertar aquele botão no aplicativo hoje à noite e pedir comida, pare por um segundo e perceba o que realmente está acontecendo. Você está ativando um comportamento que tem 30 mil anos de idade, tão antigo que está codificado geneticamente nas suas expectativas neurológicas mais básicas. A busca obcecada por alimentação sob demanda, a expectativa de que alguém atravesse distâncias para satisfazer nossa fome, a construção de redes logísticas que conectam estranhos, a confiança em sistemas de avaliação e reputação, cada elemento do mundo moderno nasceu quando nossos ancestrais paleolíticos fizeram a descoberta mais revolucionária da história da humanidade. Cena: transição do entregador paleolítico carregando carne na neve para um entregador moderno de bicicleta na cidade. A descoberta de que sua sobrevivência individual dependia da cooperação com estranhos, de que construir redes de interdependência era mais eficiente que competição destrutiva, de que investir na logística de outros grupos garantia que eles investissem na sua logística também. O iFood das cavernas não criou apenas rotas de entrega de carne, criou as redes sociais que conectaram a humanidade espalhada, criou os padrões de cooperação que definiram nossa espécie. Criou a economia da confiança que permite que você transfira dinheiro para estranhos online. Criou a mentalidade de planejamento que construiu cidades, corporações e civilizações inteiras. E, principalmente, criou a ideia revolucionária e anti-intuitiva de que o sucesso da sua família dependia do sucesso de famílias que você nunca conheceu, vivendo a centenas de quilômetros de distância, falando línguas diferentes, mas conectadas a você através de uma rede invisível de interdependência logística. Não eram apenas entregadores de carne cruzando a tundra gelada. Eram arquitetos inconscientes da civilização, carregando nas costas não apenas proteína de mamute, mas o futuro da humanidade. Um delivery de cada vez, uma conexão de cada vez, uma rede de confiança de cada vez, até que 30 mil anos depois você pudesse pedir pizza às 23 horas de uma quinta-feira e ter certeza de que ela chegaria quentinha. Porque esse comportamento está gravado tão profundamente na nossa evolução que nem percebemos mais que é um milagre. É isso que somos. Uma espécie de entregadores paleolíticos que nunca parou de expandir a rede. Se essa jornada pelos caminhos congelados da logística paleolítica te fez repensar o que realmente significa estar conectado e perceber que cada vez que você coopera com um estranho, está honrando 30 mil anos de evolução cultural. Curta este vídeo. Compartilhe com quem precisa entender que somos mais antigos e mais incríveis do que imaginamos e se inscreva no canal. Porque toda quinta-feira vamos continuar descobrindo que a modernidade não é tão moderna assim e que nossos ancestrais paleolíticos foram muito mais sofisticados do que qualquer livro de história jamais contou.